Olá a todos que estão me assistindo, boa noite ou bom dia. Estou gravando esta reunião para servir como uma breve aula para vocês que são nossos novos membros aqui no canal, na plataforma do Microsoft Teams, e o meu principal objetivo vai ser explicar para vocês um pouco mais sobre o que é uma equipe, o que é o Microsoft Teams e como nós podemos utilizá-lo para melhorar a nossa relação de trabalho e de estudo. Bom, vamos então para uma apresentação sobre o tema. Como eu já havia mencionado, eu vou discutir sobre o Microsoft Teams. Os objetivos da apresentação vão ser dar um breve relato sobre como é a história da plataforma, o que é o Microsoft Teams, para que serve o Microsoft Teams, como se utiliza, quais são suas funcionalidades, explicar um pouco sobre a compatibilidade e a interoperabilidade da plataforma, como também falar sobre codificação de áudio e de vídeo da plataforma. Bom, como está acontecendo aqui nesse exato momento, eu estou, usufruindo de um serviço que a plataforma oferece, sendo ela a realização de uma reunião em um canal de um chat, e que eu estou gravando, e se alguém estivesse me assistindo ao vivo, nós estaríamos numa reunião, numa videoconferência, mas eu também estou gravando, ou seja, vou disponibilizar depois isso na equipe para vocês, e aí vocês vão poder acessar esse vídeo. Isso é uma forma de streaming, ou então que vocês podem baixar também, vocês podem acessar o SharePoint, e tudo isso está na própria plataforma. Bom, voltando aqui para a apresentação, a gente pode definir o Microsoft Teams, então, como uma plataforma central ou hub para o trabalho em equipe. Dentre as diversas funcionalidades dele estão o bate-papo e conversas encadeadas, as chamadas, as reuniões e videoconferências, a gravação de mensagens de áudio e a funcionalidade Walk Talk, a colaboração de conteúdo com aplicativos do Microsoft 365. Um exemplo é exatamente isso que vocês estão vendo agora, que é esta apresentação que foi feita em PowerPoint Online, que vocês podem ter acesso a ela diretamente da plataforma do Microsoft, diante da interoperabilidade com esta ferramenta, que também é da Microsoft 365. A plataforma também é usada para criar, interagir e integrar outros aplicativos que não da própria empresa e criar fluxos de trabalho consistente. Bom, nada melhor do que a gente explicar esses conceitos com um exemplo real. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a interface da plataforma do Microsoft Teams. Aqui nós temos os chats, em que eu posso estabelecer um canal de comunicação direto via mensagens, ou com pessoas específicas, ou com grupos de pessoas seletos. E aqui, por exemplo, eu criei uma equipe. Uma equipe é um conjunto de pessoas, de usuários do serviço, e o nome da nossa equipe é Estudos de Multimídia, que está destinado a servir de apoio para os nossos estudos relacionados à multimídia. Aqui eu tenho um canal geral, em que eu posso estabelecer novas conversas concatenadas, e tem várias funcionalidades, como, por exemplo, criar uma nova conversa, criar marcas que vão ajudar no nosso trabalho, referenciar outras pessoas, criar novos tópicos de conversa, disponibilizar conteúdos de outras plataformas com acesso direto aqui, como, por exemplo, no SharePoint, ou então criar um quadro de comunicação em que todo mundo pode utilizar ferramentas de desenho para auxiliar no nosso entendimento. Tem outras ferramentas também. Eu posso agregar diversas ferramentas aqui, por exemplo, algumas já bem pré-definidas do próprio Microsoft, ou também outras de terceiros. São muitas as opções. Voltando aqui um pouco, cada conversa, então, vai ter uma linha de mensagens concatenadas. É possível compartilhar vídeo, figurinha, GIF, iniciar novos textos aqui, diretamente aqui mesmo.
criar algumas marcas, premiar membros, valorizar o trabalho de outras pessoas, disponibilizar arquivos PDFs, disponibilizar aulas. São várias as opções e ele também tem um lado meio lúdico que é interessante. Nós temos a curtida de mensagens, o que promove o engajamento da equipe. Bom, voltando então de novo para a apresentação, tudo isso é possível no Microsoft Teams graças à compatibilidade e interoperabilidade da plataforma, e isso tudo devido aos data centers de armazenamento de todas essas plataformas, né, e serviços que eu já mencionei, lá na nuvem Azure, que é da propriedade da Microsoft. Os arquivos que são disponibilizados nas equipes, eles ficam salvos no SharePoint. Essa plataforma ela tem processamento e sinalização de mídia de diversos protocolos. Um exemplo é o MNP24 da própria Microsoft. O código do Microsoft Teams foi baseado do Skype, com certas particularidades. Ele também possui interoperabilidade com outras plataformas de videoconferência, como Roam, Cisco, Webex, Zoom, e ele utiliza do Multipoint Control Unit. Bom, também vale destacar que tem outras diversas funcionalidades extras aqui que nós não vamos mencionar nesse vídeo, mas vale a pena ficar como curiosidade e servem e podem ser conteúdos para discussões futuras. Bom, o Microsoft Teams possui duas versões, sendo uma delas versões na web e a outra versão aplicativo, que eu estou utilizando nesse momento. É um aplicativo de User Experience criado a partir do próprio site da Microsoft Teams. Ele utiliza Electron, que é um framework de código aberto, e ele é mantido no GitHub e utiliza as linguagens web HTML, CSS e JavaScript. A GUI de desktop, ele tem a mesma tecnologia do Visual Studio, e ele tem uma atualização automática permitida pelo Squirrel. Bom, falando uma breve história do Microsoft Teams, ele foi lançado no dia 2 de novembro de 2016, durante um evento em Nova York. A Microsoft anunciou a plataforma com as principais funções de suportar a popularidade emergente dos produtos de comunicação e colaboração. E no caso aqui a gente está falando então de serviços e ambientes online e remotos que permitem a conexão entre as pessoas e o desenvolvimento de trabalhos comuns entre grupos de trabalho ou de estudo, e em especial, né, esse tipo de ferramenta se tornou extremamente importante em momentos como o que a gente está vivendo agora, da pandemia e da reclusão, e esse tipo de serviço então se torna extremamente necessário para diversas empresas e grupos de trabalhadores. E ela foi construída para um mundo de forças de trabalho cada vez mais móveis, né? O enfoque da plataforma é para clientes de grandes empresas, grupos de trabalho ou de estudos, que é o nosso caso. E ele foi criado principalmente para competir com outras plataformas como o Zoom e o Slack, em especial esse último, que é uma concorrência bem direta devido à grande similaridade de ferramentas e recursos que ambos possuem. Ele está disponível para Windows 10, Mac, Android, iOS, Windows Phone e até mesmo para clientes web, baseado em navegador. Ele tem como objetivo a unificação do serviço de vídeo, e-mail e voz nas equipes e nos canais, como eu mostrei. Ele tem foco em substituir o Skype for Business e o Microsoft Classroom, que são ferramentas antigas da Microsoft, que não tiveram tanto impacto de usuários, mas o Teams ele une as duas funcionalidades dessas plataformas e a expande, focando em atingir maior número de usuários, e ele está em constante atualizações e você pode verificar as novas notas de atualizações e os novos ferramentas disponibilizadas no histórico de versão e nas páginas de suporte da empresa. Bom, falando um pouco sobre a evolução do uso da plataforma, é interessante notar o grande crescimento que a plataforma teve em 2019 e 2020, principalmente falando por conta da questão da pandemia, né, e como que isso afetou a rotina de trabalho de milhões de pessoas que tiveram que procurar uma ferramenta como essa para que fosse possível o trabalho remoto. Aqui a gente tem alguns gráficos
cujas informações foram disponibilizadas pela própria Microsoft, que eles contam o número de usuários ativos. Aqui a gente tem o começo, novembro de 2017, menos que um ano depois do lançamento, né? Que eu tinha 2 milhões de usuários e em abril de 2020 eu cheguei a 75 milhões de usuários, números incríveis. E no final de 2019 foram contados até 20 milhões de usuários ativos no final do ano. E de um ano para o outro, em 2020, foi contado 115 milhões de usuários ativos, que é muita coisa. E aqui a gente pode ver que a plataforma cresceu 894% desde o início do bloqueio de Covid-19. São mais de 500 mil empresas que usam o Teams. Aqui algumas outras informações interessantes também, com o percentual de empresas da Fortune 500 que usam as equipes. E aqui um dado interessante, que é o número de reuniões Teams por dia, sendo que foi alcançado um número astronômico de 2,7 bilhões de reuniões. É como se cada pessoa que tivesse uma reunião fosse contada em uma reunião, e aí deu esse número muito grande. Bom, aqui tem algumas informações disponibilizadas pela própria Microsoft como forma, né, de propaganda da plataforma, que tem se tornado emergente, sendo que ela é capaz de traduzir até 53 línguas diferentes pela ferramenta de tradução dela. Ela está inserida em diversos mercados, são mais de 650 empresas que têm mais de 10 mil usuários, e aqui um breve relato, linha histórica da plataforma e do seu crescimento. Bom, falando agora um pouco de memória e desempenho, como a gente já disse lá atrás, ele se baseia em Electron, que utiliza o Chromium para renderização. E essa é a mesma ferramenta utilizada por navegadores como o Edge e o Chrome, por conta disso que o uso vai ser semelhante, o uso de memória vai ser semelhante com um desses navegadores. E esse processo funciona mais ou menos assim: o Chromium detecta quanta memória do sistema está disponível, então vai haver uma tentativa de otimização da experiência de renderização, e esse é um ajuste que é feito continuamente. Então a gente pode aproximar a questão do peso para a memória e processamento do computador do Microsoft Teams, do aplicativo, né, como sendo aproximado de um navegador um pouco mais, como se tivesse uma exigência um pouco maior dele, algumas abas a mais, e isso também vai depender, como a gente já sabe por experiência passada, dependendo do tipo de serviço que você está querendo acessar, múltiplos acessos em diversas páginas, utilização de serviços como streaming, download, entre outros, o videoconferência também, isso vai variar bastante. Bom, caso hajam sintomas de problemas de memória, isso vai estar relacionado ao alto uso de memória quando vários aplicativos grandes estão sendo executados simultaneamente. Isso vai desencadear um desempenho lento do sistema e os aplicativos podem acabar sendo suspensos, e o uso sustentado da memória geral do sistema de 90% ou mais, e ocorre, né, essa sustentação de 90% ou mais em todos os aplicativos. Caso seja detectada essa sustentação de 90%, isso pode querer dizer que o Teams não está devolvendo a memória ao sistema, e isso é um problema. Bom, falando agora um pouco sobre os protocolos de comunicação de rede da plataforma, a gente pode citar o Opus, baseado em Silk, o Microsoft Network Protocol versão 24, que é da própria Microsoft, desenvolvido por eles. Ele é encapsulado em pacotes TCPs, ele é bem robusto. Também temos o Video Based Screen Sharing, utilizado para compartilhamento de tela, por exemplo, que eu estou utilizando agora. Também temos o Interactive Connective Establishment e também o Web Real-Time Communications. Aqui está uma pequena representação em alto nível dos principais protocolos de rede utilizados nas conexões de comunicação estabelecidas entre clientes, servidores, os ecossistemas do próprio Teams e vários serviços, como, por exemplo, o Windows Phone, entre outros. Falando um pouco da arquitetura básica, ela pode ser aproximada por essa figura aqui de 3 níveis, em que o usuário se encontra numa rede privada, nível mais baixo, e que
para o acesso interrede, vou utilizar os protocolos mencionados, como, por exemplo, o NP4 e o CVC, para videoconferências, por exemplo. E isso vai estabelecer uma comunicação com os gateways e os servidores da Microsoft, e isso vai permitir o acesso a dados, a recursos de nuvem, como, por exemplo, outros aplicativos, ou então arquivos que estejam em servidores. E aqui são mostrados os principais protocolos de comunicação utilizados durante essas transmissões de informação. E o conjunto de recursos de nuvem utilizados para esse tipo de acesso entre gateways e data centers da Microsoft são chamados de serviço Google Connect. E eles estabelecem que na chamada inicial de um VTC, que ela é primeiro roteada para um balanceador de carga no data center logicamente mais próximo. Em seguida, o balanceador de carga responde imediatamente à chamada de entrada, redirecionando aquele VTC em um gateway, sendo que esse VTC está associado a um usuário, disponível naquele mesmo data center. E assim que a chamada for estabelecida em um gateway dedicado no Azure, que é o sistema de nuvem da Microsoft, esse gateway se comunicará com o Teams para ingressar na reunião e lidar com a tradução e transcodificação da sinalização da mídia utilizada ali, naquele processo. Falando agora um pouco de codificação de vídeo, nós podemos citar principalmente a utilização do HP264, um padrão de compressão de vídeo bem conhecido para vídeo digital de alta resolução, também conhecido como MPEG-4 parte 10, ou codificação de vídeo avançada. Ele também é definido como um padrão de compressão de vídeo baseado em compressão e orientação a blocos, que define vários perfis e níveis de taxa de bits máximas e resoluções, o que permite uma maior adaptabilidade. Ele suporta definições de até 4K e ultra alta. Ele utiliza codecs baseados no padrão H.264, que compactam um arquivo de vídeo digital, de forma que ele requer apenas metade do espaço de armazenamento do MPEG-2. E ele é bem flexível o suficiente para ser aplicado a uma ampla variedade de aplicativos, redes e sistemas, incluindo aqueles com taxas de bits baixas, o que permite com que várias pessoas estabeleçam uma rede de comunicação, mesmo que com divergências de capacidades de rede entre usuários diferentes. Por conta dessa adaptabilidade, vai ser possível estabelecer uma reunião mais equilibrada. Também tem vídeos de baixa e alta resolução, a transmissão e armazenamento. Isso está associado a redes de pacote IP e vários tipos de rede também. Também podemos citar o HP239, que é uma recomendação ITU-T da macrofamília de padrões H.32 da Multimedia Communications, que é intitulado Gerenciamento de Funções e Canais de Mídia Adicionais para terminais da série H.3xx. E também temos o VBSS, que é utilizado no compartilhamento de tela baseado em vídeo, como, por exemplo, é o nosso caso aqui, e ele surgiu do compartilhamento da tela do link. E também temos o compartilhamento de tela, e esse compartilhamento de tela usa o protocolo de área de trabalho remoto RDP, que é excelente para criar milhares de sessões 1 para 1 entre os computadores das pessoas. E na tecnologia mais recente, ele faz uso do User Datagram Protocol, que é o UDP. E falando agora um pouco sobre codificação de áudio, Microsoft Teams utiliza o Silk, que é um formato de compressão de áudio e codec de áudio desenvolvida pela Skype Limited, que agora é uma subsidiária da Microsoft. Ela foi desenvolvida para uso no Skype, utilizada para o Microsoft Teams. Desde o licenciamento, ela também foi usada por outros, foi estendido para o codec OPS padrão da internet. Aqui a gente pode ver um diagrama de blocos de como é o funcionamento para detecção e para codificação de áudio. Nós também temos o Opus, que é um formato de compressão de áudio do codec do Opus, que na época era chamado, quando foi desenvolvido o Microsoft Teams, era chamado de Harmony, que foi submetido ao IETF em setembro de 2010. Foi escolhido como candidato final para o novo padrão, ele foi publicado como padrão proposto em setembro de 2012, e ele possui complexidade baixa o suficiente para processadores ARM3.
Interessante também notar que ele possui qualidade maior que MP3 e ACC. Bom, eu abro aqui para conclusão. Pena que não tem ninguém para fazer alguma pergunta, mas a gente acredita que com esta apresentação foi possível cobrir as principais perguntas das pessoas acerca das questões que geram dúvida a respeito da plataforma no geral. E é isso, espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante, e as referências bibliográficas vão se encontrar aqui embaixo no vídeo. Um abraço a todos.